Qual seria o procedimento, por exemplo, para fazer ou para deixar um espaço reservado para uma porta? Aqui nós fizemos paredes nesse exercício, mas não tem, todas as paredes estão fechadas. Como é que nós fazemos para abrir, por exemplo, o espaço para uma porta? Podemos usar essa parede aqui como exemplo. Então eu vou selecionar a parede, vou excluir ela com a tecla Delete, vamos excluir aqui faces, e nós podemos fazer uma parte específica, ou pelo menos deixar um espaço para uma parede, ou melhor, para uma porta. Essa porta pode ser, por exemplo, de 70 centímetros, 80 centímetros. Vou fazer um pequeno extrude aqui apenas. Então, extrude Y, nesse sentido, vamos fazer 10 centímetros apenas. Então, 10 centímetros. E agora eu posso deixar o espaço reservado para uma porta. E nesse espaço reservado para uma porta, eu tenho duas opções. Ou eu faço uma cópia, um extrude aqui já segmentando, ou então eu posso fazer uma duplicata dele e depois apagar a face que vai acabar resultando daquele objeto, dessa extrusão. Vamos fazer os dois casos. Então, extrude Y, esse no caso é com extrusão. Então eu vou aqui fazer a extrusão com 0.7. E depois nós conectamos aqui as duas arestas com a tecla F. E no final você seleciona essa face e você deleta a face. Então nós temos um espaço aqui específico destinado para uma porta. Vou apertar Ctrl Z, vamos usar um outro método agora, que é o método que já vai deixar o espaço vazado para a porta. Então você pode usar aqui Shift D, X, Y, ao invés de fazer uma extrusão, você já faz uma cópia dessa aresta, então 0.7, e aqui você já simplesmente conecta as duas arestas. Então observe que nesses dois métodos aqui, o resultado final foi o mesmo. Se você quiser e souber aqui a distância, por exemplo, nós temos aqui a distância de 2.45. Se você já souber essa distância, ótimo, você já pode começar usando essa mesma opção. E se nós quisermos fazer uma outra porta aqui, por exemplo, nessa parede, usando essas dimensões aqui como referência. Eu não sei qual é a dimensão, não sei qual é a distância, eu quero simplesmente usar como referência. Nesse caso, é possível usar uma opção aqui do Blender chamada Snap. O Snap do Blender, ele funciona de maneira muito parecida com o que nós temos em softwares de CAD. Se você lembra lá do endpoint, midpoint, ponto médio, ponto final, ponto extremo de uma aresta, aqui no Blender nós temos uma função parecida, que é acionada aqui nesse botão desse ímã. Se chama atrair aqui. E quando eu ligo o atrair, você pode configurar o atrair para que ele funcione, por exemplo, com vértices, arestas, faces, se ele vai usar o centro de uma aresta ou se ele vai usar o modo perpendicular de uma aresta. Geralmente, se você estiver fazendo modelagem, essa opção aqui de usar vértices ajuda bastante. Por quê? Toda vez que você vai fazer uma transformação agora, por exemplo, se eu for mover, se eu selecionar qualquer coisa aqui no Blender e aplicar uma transformação, se eu usar aqui a tecla G, você vai observar que agora vai aparecer um círculo que vai capturar os pontos, como que fosse o Snap de ferramentas como Inkscape, como Scribus, qualquer ferramenta de ilustração que tenha um Snap, ele vai agora ficar magnetizado para os vértices dos objetos. Então eu vou apertar ESC, porque eu não quero usar essa referência, eu quero fazer aqui uma parede, eu quero fazer uma porta usando essas dimensões aqui que já existem. Usar como que fosse uma linha de construção. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui essa aresta, vou fazer um extrude em Y, não vou digitar valor nenhum. Então observe que como eu limitei o meu extrude no eixo Y, se eu arrastar o mouse para cá e deixar ele capturar esse ponto, observe que ele vai pegar exatamente a mesma dimensão. Clico e eu consegui fazer o extrude sem digitar o valor, usando um valor que já existe. Vou fazer a mesma coisa aqui. Extrude Y, eu quero pegar esse ponto. Então,
fizemos a parede com a porta usando essa opção aqui do atrair, que é o snap, que é um snap que o Blender usa como referência para fazer modelagem. Então, sempre que você quiser usar esse tipo de ferramenta, eu recomendo muito que você use, até porque em projetos de arquitetura muitas coisas estão alinhadas, então se você já fez um, você pode aproveitar as mesmas dimensões para fazer outros modelos 3D ou outras partes do seu modelo 3D aproveitando objetos já existentes.